Oi, gente, tudo bem? Mais um dia de aula, vamos? Olha, nós já começamos a estudar sobre as civilizações antigas. Então, começou numa região, né, chamada Mesopotâmia, e essas civilizações começaram próximas às margens de 3 rios: o rio Nilo, o rio Eufrates e rio Tigre. Então, essa região, diversos povos, então começaram a centralizar, a surgir naquela região ali. Por isso que falam que essa região é uma região, é o berço da civilização. E tem essa região também, por ela ter um formato de lua, né, de uma lua crescente, essa região é conhecida como crescente fértil, como está explicando no vídeo que eu mandei para vocês. Então, eu fiz um vídeo falando sobre o outro povo, né, sobre os sumérios, que foram eles que inventaram a escrita, a cuneiforme, né, que deram início ao alfabeto. Então, aqui hoje eu vou apresentar para vocês outros impérios, outros povos que surgiram nesse período, lá no início da civilização. Então vamos falar sobre o Império Amorita, ou o primeiro Império Babilônico. Nessa época aqui, o rei era chamado de Patese. E o rei que sobressaiu nessa civilização, nessa época, foi o rei, o Patese, chamado Hammurabi. E ele foi muito importante na história. Por quê? O que ele fez de importante? Olha, Patese Hammurabi, ele conseguiu unificar a região. Ele tinha uma organização política e social, mas só que essa organização foi enfraquecendo cada vez mais, porque os amoritas começaram a travar lutas internas. E o rei, então, Patese Hammurabi, o rei da Babilônia, ele dominou a Mesopotâmia, que a região toda foi dominada por Hammurabi. E era um rei, como já falei, amorita. Os acadianos, eles chegaram no seu auge, ou seja, no sucesso todo, nesse período em que Hammurabi, governou essa região. Então, como que eles chegaram até essa região? Pelo deserto da Arábia. Eles atravessaram o deserto da Arábia. E a Babilônia, segundo os historiadores, deriva do hebraico. Quer dizer o quê? Hebraico, Babel, confusão. E tanto é que vocês já ouviram falar sobre Torre de Babel? O que é isso? Era uma construção, um zigurate. O que é isso? Era uma construção que tinha uma forma de triângulo, tipo uma pirâmide. E utilizando principalmente como tempo e local de observação dos astros. É lá que eles ficavam observando os astros, as estrelas. E ainda para guardar os mantimentos. Toda a alimentação deles, eles guardavam nessa construção aqui, nesse zigurate. Então, os amoritas, eles construíram um zigurate muito alto. E eles tinham a pretensão de chegar até o céu. Só que, como o próprio nome diz, confusão, então houve aquela confusão. E apesar da fama desse monumento, assim como aconteceu com a maioria dos zigurates, não restava nenhum registro arqueológico sobre a construção desses zigurates. Então, na Bíblia, no Gênesis, no livro do Gênesis, cita essa passagem histórica sobre a Torre de Babel, a confusão. Então, segundo, eles falam que nasciam aí diversas línguas. E aí, os homens tiveram a necessidade de se empenhar para entender o outro. Então, cada um foi instituindo a sua língua. Então, assim diz
a história dessa construção Torre de Babel. Então, vamos passar... O que aconteceu então? Amorita foi invadido por um povo. Que povo seria esse? Os assírios. Então, o primeiro império babilônico, que é o império amorita, foi conquistado pelos assírios. Os assírios, eles eram muito temidos, porque eles eram violentos, eles eram cruéis com os prisioneiros. Então, em 1300 a.C., os assírios invadiram, aí entrou em confronto com os amoritas. Então, o império do babilônico, o primeiro império, depois vocês vão saber por que tem o primeiro, depois vai ter o segundo, logicamente. Então, o primeiro império babilônico entrou em colapso, ou seja, foi enfraquecendo cada vez mais. Os assírios, eles ocuparam o norte da região mesopotâmica. E quem governava, quem era o rei desse império assírio? Era Assurbanipal. Assurbanipal, ele reinou e ele teve muito sucesso no governo dele. Os assírios, eles viveram o seu apogeu durante o reinado de Assurbanipal. Ele construiu uma biblioteca. Essa biblioteca era chamada de Nínive. E como assim? Não tinha livro nessa época, mas era uma biblioteca onde se encontravam várias placas de argilas com símbolos, né, da escrita cuneiforme. Aí o que aconteceu? Os assírios, então, nessa época desse rei, de Assurbanipal, ele teve o seu auge, o seu apogeu. Mas acontece que Egito invadiu a Síria, né, o Império Assírio, e dominou todo o Oriente Médio. Vocês viram que os amoritas foram dominados pelos assírios, e os assírios foram dominados pelos caldeus. Então nós vamos ver agora que o Egito, ele invadiu e tomou conta de todo o Império Oriente Médio. Com a morte do famoso rei, Assurbanipal, os assírios entraram em declínio. O império foi caindo cada vez mais. Em 612 a.C., a cidade de Nínive foi totalmente destruída pelos caldeus. E aí eles reconstruíram a Babilônia. Que quem tinha destruído a Babilônia, aí depois, aqui nos assírios, né, tinha destruído o primeiro império, aí os caldeus construíram a cidade de Babilônia, que tinha sido destruída por quem? Pelos assírios. Por isso que fala, então, o segundo império babilônico. Então, quem é que governava nessa época? Desculpa. Nabucodonosor. Ele organizou um esplendoroso império. Mas só que esse império, ele teve curta duração. Nabucodonosor, ele fez várias obras, né, em Babilônia. Ele fez os jardins suspensos da Babilônia, que era uma das sete maravilhas do mundo antigo. Só que nenhum historiador arqueológico conseguiu encontrar ruínas desses jardins suspensos. E os hebreus que faziam, Nabucodonosor, ele fez muitas obras. E nessa época, os hebreus, eles eram escravizados.
pelos caldeus. E quem fazia essas obras para o Nabucodonosor eram os hebreus. A mão de obra era usada porque os hebreus eram escravizados pelos caldeus. E realizaram, então, muitas obras construídas na Nova Babilônia. Nabucodonosor, ele destruiu a cidade de Jerusalém. Aí ele foi lá e destruiu a cidade de Jerusalém e deportou milhares de hebreus para o chamado cativeiro da Babilônia. Então, que essa passagem aqui, esse trecho está mencionado na Bíblia. Então, Nabucodonosor destruiu Jerusalém e deportou milhares de pessoas para o cativeiro da Babilônia. Nabucodonosor não morreu. Ciro, que era o rei da Pérsia, Ciro I, ele invadiu o Império Caldeu. Então, o que aconteceu? Dominou a Caldeia, né? O Império Caldeu. Dominou, aí o que aconteceu? A partir de então, a região passaria à condição de província de outros povos. Então, deixou de ser o império e passou a ser uma província quando Ciro, o rei persa, invadiu o segundo império babilônico.